Boa tarde a todos. Hoje nós temos uma tarefa bastante interessante do ponto de vista de entender como esta situação do que ocorre atualmente no mercado e de que maneira nós podemos levar consciência para o uso daquelas ferramentas que estão sendo colocadas no mercado, sobretudo aquelas advindas do uso da inteligência artificial. Mas, de início, eu gostaria de fazer um alerta importantíssimo. Não é sobre tecnologia, não é sobre direito. Essa palestra ela é sobre decisão. Decisão essa que pode mudar não apenas a vida das pessoas, mas, sobretudo, a vida das empresas. Afinal de contas, empresas são compostas por pessoas. Coube-nos falar sobre a inteligência jurídica, o direito, os dados e a decisão humana na era da inteligência artificial. Nesse sentido, eu sou Celso de Moraes, para quem não me conhece, advogado, filósofo, escritor com mais de 30 anos de atuação na área de tecnologia, especialista em direito digital e, para além disso, atualmente, mestrando em inteligência artificial voltada para negócios. Quem está decidindo no seu lugar? E esta não é uma pergunta sobre algo que está acontecendo no futuro. É algo que já acontece hoje. E se você não parar para pensar sobre quem está decidindo no seu lugar, você terá começado tarde a utilizar as ferramentas artificiais, as ferramentas de inteligência artificial, as ferramentas que estão sendo colocadas à sua disposição do campo de vista da tecnologia. Como eu lhes disse, essa palestra não é sobre tecnologia, ela é sobre decisão. É preciso que nós comecemos a tratar das questões, principalmente aquelas voltadas para as decisões que já estão sendo influenciadas por algoritmo. Se em algum momento da sua trajetória você não parou para pensar sobre isso, você tardou em decidir sobre o uso das novas ferramentas que estão disponibilizadas no mercado. Nós adotamos inteligência artificial, mas sem revisar aquilo que a inteligência humana precisa fazer. Aqui não se trata de adotar a inteligência artificial. Aqui se trata de adotar a inteligência artificial, mas utilizar a inteligência humana para revisar aquilo que a inteligência artificial te entrega. E dessa forma, você não apenas estará melhorando a sua performance enquanto profissional, mas você estará melhorando a sua performance enquanto profissional e pessoa humana, porque aquilo que você entrega para a inteligência artificial, o input, é algo que você produz e a cada dia, quanto mais você exercita o seu cérebro, você entrega coisas melhores e ela te devolve coisas melhores. Então, a inteligência artificial não pode nunca tomar a sua decisão ou tomar a decisão que é sua. Nós precisamos entender que, sem revisar a nossa própria inteligência, isso é um problema. A inteligência artificial pode ir lá e fazer o que precisa ser feito, mas sem revisar a nossa própria inteligência, não é possível ser feito com segurança, com ética e com responsabilidade. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, principalmente porque eficiência não é responsabilidade. Eu preciso que isso fique claro desde agora. A inteligência artificial ela é eficiente, ela é rápida e ela é escalável. Mas não há como esquecer de algo muito importante. Quem decide não é ela. Quem decide é você. E quanto mais você permite que ela decida no seu lugar, maior é o risco e mais você se distancia da ética e da responsabilidade. E sobre a questão da responsabilidade, mas é muito importante que a gente entenda que ela é muito eficiente, mas que eficiência não é responsabilidade. E nós precisamos entender, para além disso, que quando nós paramos de decidir e passamos a apenas validar o que nos é entregue pela inteligência artificial, nós transferimos uma responsabilidade para ela, mas a responsabilidade é nossa. Não é a tecnologia que responde por você, é você que responde por ela. É claro que, durante algum tempo,
O que você tem ouvido, inclusive de mim, é que os dados são o novo petróleo, porque esta é aquela máxima que a própria revista The Economist tem colocado para que nós possamos pensar sobre o valor ou sobre a valoração ou sobre a importância dos dados, considerando aquela narrativa da exploração das grandes empresas que, ao longo de mais de 100 anos, foram as mais poderosas do mundo, porque elas tinham um ativo valiosíssimo chamado petróleo, mas elas tinham um custo para extrair esse petróleo do fundo do mar ou para extrair esse petróleo do fundo da terra. Então, as grandes empresas petrolíferas se tornaram muito poderosas porque elas detinham esse ativo. Mas o ativo mais valioso do momento são os dados. E as grandes empresas, as chamadas Big Techs, elas não gastam fortunas para extrair os dados do fundo da terra ou para extrair os dados do fundo do mar. O grande ativo chamado dados hoje são entregues gratuitamente por todos os usuários. E aqui, o ponto é, os dados são o novo poder, considerando que os dados não têm o custo que o petróleo tem e que os dados têm um alto valor, tal qual o petróleo. Então, durante muito tempo, se pensou que os dados eram o novo petróleo. E eu arrisco dizer que os dados são o novo poder. Tratamos disso de forma muito clara, de forma muito contundente na nossa obra Desmistificando a LGPD, como forma de levar uma leitura ou uma compreensão muito mais clara e acessível do ponto de vista de entender não apenas o poder dos dados, mas, sobretudo, o poder da decisão que nós podemos tomar sobre os dados. Você pode decidir, mas você precisa saber com base em que você está decidindo. É muito comum você ouvir falar em BI. A inteligência dos dados, ela hoje passa por uma avaliação extremamente criteriosa, porque você consegue tomar decisões muito rapidamente, com base em relatórios, com base em estatísticas, com base em análises que são feitas de forma muito rapidamente, mas decisão é diferente de análise. E você pode decidir sim, mas eu repito, você precisa saber com base em que você está decidindo. É muito natural que se exista por aí uma falácia, mas existe por aí uma verdade, que é aquela da crise. E a crise ela não é tecnológica, a crise ela é de decisão. E nós precisamos aqui olhar para a importância de se decidir de forma adequada ou com base em dados que sejam validados, que sejam analisados, não apenas pela inteligência artificial, mas pela inteligência humana. E já caminhando para o final, a inteligência artificial ela não responde, porque quem responde é você. O cuidado, a atenção e a responsabilidade, elas são suas. Elas não podem ser transferidas. Não é sobre usar inteligência artificial. Não é isso. É sobre usar a inteligência artificial e entender os limites que, sobretudo, te levam para decidir de forma correta e sabendo quem é responsável pela decisão. É muito importante que você entenda que você pode usar a inteligência artificial para escalar o seu negócio. E é possível, sim, que você escale o seu negócio por meio daquelas ferramentas que lhe são entregues através da inteligência artificial, ou das informações, ou dos dados que podem e que são utilizados pela inteligência artificial. Mas você nunca pode terceirizar a sua responsabilidade, porque, no final, quem responde é você. A responsabilidade é sua. Mas isso não é um alerta para que você tenha medo de usar a inteligência artificial. Porque, tal qual o que eu tenho dito, é muito importante que você saiba que não há que temer o uso da inteligência artificial. Há que temer o uso indevido da inteligência artificial. Tenha uma excelente tarde. Aqui, para quem quiser maiores informações, maiores conteúdos, siga-nos nas redes sociais e teremos prazer em tirar dúvidas e esclarecer. Muito obrigado a todos.